Boa noite. Uma noite agitada essa, não? Todo mundo agitado diante das circunstâncias da vida e daquilo que é o nosso caminho para chegar até aqui. Muito imprevisto, muita confusão, muitas discussões, mas faz parte do nosso dia a dia esses imprevistos e temos que aprender a lidar com eles. Se nos aborrecermos, se nos irritarmos, se nos deixarmos levar pela situação, acabamos criando problemas desnecessários e conflitos que às vezes não terminam nada bem. Então vem com calma, vem com serenidade, a hora que chegar, chegou, mas o importante é conseguir estar aqui na casa para falarmos sobre esse tema, que é um tema, assim como outras palavras, nos assustam e nos deixam receosos. Duas palavras que nos preocupam muito, e uma delas é quase que a mesma coisa, é câncer e morte. Ouvimos falar a palavra câncer, nós já estabelecemos a palavra morte. E isso nos causa grande angústia, grande sofrimento, principalmente se isso é com alguém que nós amamos, um filho, uma filha, a mãe, o pai. Dói muito mais em nós aquele ente querido estar passando por aquela situação que, segundo o que aprendemos, é dificílima, poucas chances de continuar vivo, e sofremos muito com isso, muito com isso. Quando é relacionado a nós, interessantemente, nós aceitamos melhor do que quando é com o outro. Aceitamos melhor. Consequentemente, nessa abertura que eu estou fazendo, não existe uma pessoa que durante a vida não tenha, em algum momento, se preocupado com a morte, se assustado com a morte. Alguns sentem pavor, não quero nem ouvir falar nisso. Outros sentem repulsa, Deus me livre de tal situação. Mas uma certeza nós temos, que todos nós, de uma maneira ou de outra, iremos sim morrer. Nossos bisavós, tataravós, nossos avós, nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos, todos, e mesmo nós, passaremos por esse momento. A grande questão é como é que nós vamos passar por esse momento. Jesus nos fala algo muito interessante no seu Evangelho, que ele diz que aquele que acreditar nele terá vida eterna, não morrerá. Consequentemente, muitos pensam que serão escolhidos pelos céus, porque acreditam em Jesus e irão passar pelo arrebatamento. O arrebatamento é algo que a nossa mente fantasiosa cria uma ilusão de que nós não vamos morrer. Nós seremos levados por uma multidão de anjos e com os nossos corpos, com o nosso aprendizado, mas nós não morreremos. E Jesus não falou isso. Jesus disse: aquele que crê em mim, que acredita na vida eterna, que acredita no Espírito, que acredita no Pai, terá a vida eterna. Em momento algum, o Mestre nos disse que nós, por acreditar nele, iríamos preservar esse corpo e que esse corpo não acabaria. Seria uma situação muito engraçada essa, muito engraçada.
uma pessoa muito velha, lá nos seus 104 anos de idade, mal conseguindo andar, mal enxergando, mal ouvindo, mal conseguindo se alimentar, não tendo mais nenhum controle sobre o seu corpo, mas por acreditar, será arrebatado aos céus e viverá no corpo em que se encontra. Eu confesso a vocês que eu não gostaria que isso acontecesse comigo, que eu aos 104 anos de idade fosse levado com aquele corpo velho para o mundo espiritual, para o encontro com Jesus e ali permanecesse daquela forma. Por outro lado, se nós tivéssemos a idade de uma criança, também não seria interessante, porque uma criança, para acreditar em vida eterna, ela teria que ter uma vida de experiências no seu dia a dia, que o adulto tem. Assim, eu abri um caminho para que pudéssemos falar da morte. Veja como é interessante. Se nós perguntarmos a uma criança, 7 anos, 8 anos, se ela tem medo de morrer, ela vai dizer não. Porque ela não sabe o que é morrer. Ela não vivenciou isso. Ela não passou por isso. Mas se perguntamos a um jovem, em relação à criança, ele tem medo de morrer. O jovem já tem medo. Se perguntamos a um adulto, em relação ao jovem, o adulto tem mais medo do que o jovem de morrer. Olha como é interessante. E se perguntarmos a um idoso, o idoso terá mais medo de morrer do que todos os outros. Porque ele sabe, ele sente que ele está mais próximo dessa partida para um momento em que ele não sabe o que é. Ele não consegue conceber o que é morrer. E isso assusta. Isso nos deixa apavorados. Por que assim acontece? Porque poucos são aqueles que pensam na hora da sua morte durante a sua existência. Quantas vezes nós paramos e pensamos assim: como será o dia da minha morte? Como eu me encontrarei? Quem estará comigo? Nós não paramos para pensar isso. Nós procuramos evitar essa forma de pensamento. Poucos conseguem pensar nesse dia que chegará com indiferença. O que é indiferença? A indiferença é: não me importo, porque eu sei que eu vou morrer. E a forma como essa morte chegará, eu não consigo estabelecer. Eu não consigo determinar que eu vou morrer dessa forma, porque ela está fora dos meus quesitos de capacidade de trabalhar e compreender. Por isso, nenhum de nós se sente confortável com esse pensamento. Procurem em casa dizer para os filhos assim: quando chegar o momento de eu partir, de eu deixar este mundo e voltar para o plano espiritual, só comentem isso. E vocês ouvirão imediatamente os filhos dizendo: para de falar essas coisas. Não fale isso, que horror, eu não quero que vocês morram. O medo da morte. Assim nós percebemos que as noções que nós temos sobre a morte chegam à beira do ridículo. Por quê? Porque nós não queremos saber se ela é amarga, se ela é doce, se ela é fácil, se ela é difícil, se ela é má ou se ela é boa. Nós não queremos saber. Nós colocamos esse negócio de morrer atrás de uma cortina, fechamos a cortina e de longe ficamos olhando. Será que ela fica lá atrás dessa cortina? Será que ela está à minha procura? E assim nós percebemos que nós só conhecemos a morte de uma forma muito assustadora. Qual é essa forma assustadora que nós conhecemos? Todos já viram aquela caveirazinha com aquela foice na mão
Não é assim? É? Procurando alguém para ceifar a vida, cortar-lhe a cabeça. E isso nos impregna na nossa estrutura de cultura mental e é reforçado no dia a dia. Eu tive a oportunidade de conviver com muitas pessoas morrendo, como enfermeiro. Muitos morreram em minhas mãos, outros eu preparei o corpo, alguns eram jovens, outros eram idosos, outros eram adultos, outros eram famílias, acidentes de carro. E assim, essa convivência com a morte, ela vai nos ensinando algo ao longo da vida. Por que é que nós nos assustamos? Porque nós acreditamos que a morte, ela é dolorosa. Ela é algo que nos deixa em uma situação de impotência. Nós que estamos ao redor não podemos fazer nada. Aquele que está morrendo, desencarnando, moribundo, ao nosso olhar, meus irmãos, está sofrendo. Por quê? Começa assim a ter algumas formas de agitação do corpo. As mãos vão se crispando, a face vai modificando a cor, existe uma angústia respiratória, existe algo que é muito interessante ao nosso olhar, que é como se aquele que ali está, lutando para permanecer no corpo, está em sofrimento. Mas isso é um engano nosso. O sofrimento, na realidade, é daqueles que estão assistindo. A morte, que nós tanto tememos, ela tem uma sequência de perda das nossas capacidades. E a primeira capacidade que aquele que está deixando o corpo perde é o tato. Ele não tem percepção de objetos, de coisas. Quando nós vemos esse ente querido, principalmente em UTIs, em camas hospitalares, amassando com as mãos o lençol, desesperados, nós acreditamos que ele está com dor. Mas ele não tem mais tato. Então todas as inervações dele estão completamente entorpecidas e, consequentemente, a dor não se manifesta. Só existe uma exceção que eu vou falar daqui a pouco. O segundo sentido que nós perdemos, na verdade, é a visão. A visão vai se tornando turva, os olhos vão embaçando e perdemos a visão. Mas a consciência ainda está ali. Ao olhar do ente querido que está acompanhando a morte ou o desencarnar desse outro ente querido, isso é apavorante, é assustador. Vemos logo a seguir a respiração começando a ficar estertorosa, aquele barulho que se faz próximo da falta da perda de ar. E esse ruído nos apavora muito. A seguir, nós perdemos outros dois sentidos. O paladar e a audição. Só que a audição é a última que nós perdemos quando estamos morrendo. Por isso, aqueles que estão em coma, eles estão ouvindo tudo o que falamos. E pasmem, ouvem a uma distância maior do que a que nós imaginávamos. O ouvido, a audição se apura. Então ele consegue ouvir a gaveta se fechando no outro quarto, os parentes ou os amigos conversando sobre o que está acontecendo. Isso não é história de fadas ou de terror. Ouvem mesmo. Eles conseguem ouvir aquele companheiro que chora, aquela companheira que chora a uma certa distância. Mas, quando nós perguntamos a eles se eles estão sofrendo, se eles estão com dor,
Eles dizem que não. E perguntamos, como é morrer? E eles nos dizem, é como o sono. É suave, é tranquilo e não percebemos quando saímos do corpo. Nós já tentamos, e eu acredito que todos aqui já tentaram, perceber a hora que dorme. Vou prestar atenção na hora que eu vou dormir. Quem não fez isso, tenta. Estou começando a sentir o meu sono. Eu vou prestar atenção na hora que eu vou dormir. E terá a confirmação de que nunca irão perceber a hora que vão dormir. Não vão perceber. Alguém já tentou? Eu já tentei muitas vezes e continuo falhando. Continuo me permitindo não conseguir. Assim é a morte também. Mas por que é que nós temos medo? A civilização que nós vivemos, o avanço da ciência, trouxe para nós uma infinidade de recursos. Trouxe recursos tanto para o bem quanto para o mal. A ciência nos permite isso. E introduziu no nosso cérebro essa noção de horror que é a questão da morte nos afetando de uma forma destruidora. Quando nós éramos ignorantes, não tínhamos essa noção que temos hoje, nós não sofríamos com a morte. Tanto que os nossos entes queridos, os nossos mortos, eram velados em casa. Não eram? Muitos passaram por essa situação. E nós tínhamos ali aqueles nossos parentes rudes, analfabetos, embrutecidos no trabalho da roça, trabalho duro, que 6 horas da tarde já estavam dormindo, sentados ao redor, tranquilos, serenos, sem gritos, sem desesperos. Esses nossos entes queridos, na simplicidade deles, eles percebiam de uma forma comovente, mas sem nenhum nervosismo, sem nenhum drama, que aquele que ali estava sob a mesa já tinha terminado com o seu tempo. Assim, nós voltamos aqui para nós, e como é que é a morte entre nós? Temos um velório, o nosso ente querido, após a morte, é colocado em um caixão, num recipiente, não por nós, não é vestido por nós, é levado de uma forma que nós não nos damos conta, e nós agradecemos por isso, porque alguém vai fazer essa tarefa difícil e nos aliviar desse drama. Cabe a nós, naquele instante, no momento do velório, cada dia mais curto, que vamos ali visitar, ver, velar aquele ente querido. A palavra velar, hoje em dia, não tem mais sentido. Velar vem do termo vela. Não havia energia elétrica, então o velar o morto era estar na sala, a luz não tinha energia, acendiam-se velas, e ali ficávamos velando esse nosso ente querido. Mas voltando aqui para nós, veja como nós distorcemos. Vamos no momento do velório, de óculos escuros, ou não é? Ficamos meio à distância, conversamos com muitas pessoas, banalidades, trivialidades, para não manifestar a nossa dor. Então nós estamos em uma cultura diferente daquela cultura de simplicidade do passado. Nós estamos criando uma cultura de indiferença, não com o ente querido, mas nós queremos ainda nos manter distante da morte.
É o nosso psicológico agindo. Mas aqueles que têm um laço mais forte também agem de uma forma interessante. Gritam, se jogam sobre o corpo, se jogam sobre o caixão. No momento de levar esse ente querido, o desespero da despedida não é porque ele vai ser sepultado, mas sim por compreender naquele instante que não mais terá a oportunidade de conviver com aquele ente querido. Então nós vamos desaprendendo o ato da resignação. Porque entender a morte não é se resignar com a mesma. Entender a morte é aprender que o ato de desespero, o ato do choro angustiado, o ato da solidão que vai acontecer, estará presente. Estará presente. Assim, podemos olhar, por exemplo, os animais. Os animais não se preocupam com a morte. Quando eles percebem que vão morrer, eles se afastam. Eles procuram um local solitário. Eles ficam com eles mesmos. Mas os nossos animais dos dias de hoje, ao perceberem que vão morrer, não agem mais dessa forma. Eles ficam atrás, procurando os seus donos, demonstrando para nós que nós já estamos colocando nesses animais esse sentimento de apego e de terror e medo que nós transmitimos a eles no momento da morte. Qual é o momento da morte em que realmente sentimos dor? Em que realmente sentimos o desespero? Em que realmente nos angustiamos? Em que aquelas fases que eu falei no início não acontecem? É o suicídio. É o suicídio. Quando o suicida atenta contra si, ele está desagregando todo um complexo saudável do seu próprio eu, do seu próprio corpo. Ao contrário da morte, que é consequência de uma doença que vai nos debilitando pouco a pouco ao longo da vida. Por quê? E aqui temos um outro problema. Quando alguém que está longo tempo acamado, com grandes dores, com grande sofrimento, imóvel na cama, e essa pessoa morre, o que é que nós dissemos? O que é que nós falamos? Que morte triste, que morte dolorosa, que morte angustiosa. Nós colocamos a culpa na morte. E a morte não é isso. A morte é a libertação. A vida é que leva ao sofrimento. A vida é que leva à prisão na cama. A vida é o que traz a dor. A vida é o que traz o sofrimento. Por longo tempo. Mas nós dissemos que a morte foi triste. A morte foi dolorosa. Não, a vida foi triste. A vida foi dolorosa. A vida foi cheia de angústia, de sofrimento. Assim sendo, nós vamos compreender que os equívocos que nós trazemos sejam colocados por outras pessoas ou porque nós aprendemos de forma equivocada, nos faz distorcermos o conceito da morte. Mas se nós tivéssemos, e todos nós fazemos isso, tá bom? Inclusive eu, mesmo tendo um pouco mais de conhecimento, mas é inerente a nós. Todos nós, se tivéssemos que passar por um grande sofrimento, muita dor, muito sofrimento, mas sofrimento mesmo. Sofrimento de hospital, tá? Não é sofrimento aí de ficar andando por casa, não. É sofrimento de UTI.
Você está lá numa UTI, 18 graus de temperatura, entubado, um lençolzinho por cima, passando um frio danado, semicomatoso, não consegue falar que está com frio, está com uma dor terrível nas costas, não consegue sair do lugar, é sofrimento mesmo, né? Mas se nós tivéssemos que passar por isso tudo, e tivéssemos a certeza de que nós não iríamos morrer, nós passaríamos. Nós passaríamos. Olha como é interessante. Nós optamos pelo sofrimento em detrimento de algo que nos liberta, porque temos medo desse desconhecido que nos tiraria desse grande sofrimento. E nós precisamos compreender que essa questão da vida e da morte, ela é essencial para todos nós, mesmo nós que estamos aqui na doutrina espírita. A angústia não é daquele que está desencarnando, é daqueles que estão... Eu vou trazer aqui para vocês um diálogo sobre essa questão da morte, tá bom? Eu vou lendo de forma diferente, eu vou trocar um pouquinho a voz para vocês entenderem. O dialogador, no caso, perguntou assim para o espírito: qual foi o estado do seu corpo e da sua alma no momento da sua morte? Essa foi a pergunta do dialogador. O espírito respondeu assim: eu não notei, eu não percebi o instante da minha morte. E aí, os outros espíritos que estavam em torno, através de alguns médiuns, todos ao mesmo tempo disseram assim: eu também não. Então, além do médium que estava sendo atendido, outros médiuns que estavam em volta responderam juntos. Outros espíritos respondendo: eu também não. Aí o dialogador perguntou assim: como foi possível isso? E o espírito respondeu: você percebe quando o teu sono começa? Você percebe quando o sono começa. Você adormece sem perceber. Por mais que você tente perceber, o momento em que dorme, você não consegue. A partida para a morte é a mesma coisa. Aí o dialogador fala assim: mas você não sente realmente nenhuma dor na hora da morte? É um diálogo muito interessante esse. É um diálogo bem de pesquisa mesmo. O espírito responde: como é que você quer que uma coisa que seja dolorosa, que é a dor, se aquele que está sentindo, que é o espírito, aquele que está morrendo, não percebe, porque já não tem mais sensibilidade? Então o espírito está dizendo assim: ó, pode parecer para vocês que aquele que está morrendo está com dor, mas não está, com exceção do suicídio, tá? Aí o espírito continua: mas todo mundo está convencido de que o sentimento da morte é muito doloroso. O espírito fala isso. Todo mundo está convencido de que o sentimento da morte é muito doloroso. Aqui eu faço uma pausa para que nós possamos fazer um esclarecimento. Muitas vezes nós estamos dialogando com o espírito e o espírito diz assim: eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não vou morrer, eu não quero porque eu não quero, e não se dá conta que morreu. Confirma que ele não percebe a morte. Confirma isso. É como se ele passasse para o sono. E o espírito fala novamente que o dialogador está falando de uma forma muito superficial, como todos aqueles que acham que estão vivos. A morte não é um sofrimento. O espírito está dizendo: a morte é a falta do sofrimento. Olha que interessante, gente. Aí o dialogador diz para ele: mas dizem que a morte, por sua própria natureza, é muito dolorosa, a mais dolorosa das sensações. E o espírito responde: preste atenção naqueles que morrem de doenças dolorosas. Quando a morte se aproxima, isso acontece mesmo, tá? Eu já vi muitos. Antes deles morrerem, eles se acalmam. Sabe aquela tranquilidade que todo mundo diz assim: melhorou e logo vai morrer?
É isso aí, tá? É, a melhora da morte. Eles se acalmam, eles sossegam, eles parecem que voltam à vida, mas a vida está se reduzindo pouco a pouco. O sofrimento acaba bem antes da cessação da vida. É o Espírito contando isso. Então aquele se debater, aquilo que para nós é sofrimento, não representa nada para o Espírito. Ele já está distante disso. E terminando, ele termina de uma forma muito interessante. Ele diz assim: quando o médico diz para os familiares, ele cessou de viver, nós devemos traduzir para: faz muito tempo que ele parou de sofrer. Olha aí. Não é que ele cessou de viver, ele parou de sofrer com a morte. E o que é a morte se ela não é dolorosa? E o Espírito diz: um prazer, porque tem a mesma progressão do sono nos instantes que precede a dor, pois a dor é a sensação de quem está vivo. O sofrimento é a sensação de que está vivo. Aqueles que estão com os sentidos ainda ativos. E o homem, no momento da morte, esses sentidos estão entorpecidos, anestesiados, e ele não sente. Então eu achei interessante esse tema para tirar um pouco de nós e nos levar a meditar um pouco sobre esse momento inadiável para todos nós, que a morte não tem essa característica de terror, de pavor que os filmes nos mostram. Essa cultura hoje vem dos filmes, vem da literatura, vem daquilo que chega até nós. Então nos mostram pessoas que sofreram mortes horríveis e nos dizem, na linguagem atual, que o sofrimento daquele que sofreu todo aquele momento tão fatídico, sofreu demais, ficou em coma, isso é o que nós achamos, mas não corresponde à realidade, confirmando o que o Mestre Jesus nos disse, confirmando aquilo que o Mestre sempre nos fala, que aquele que acredita nas suas palavras terá vida eterna. E a vida eterna é uma vida onde não há sofrimento. Não há sofrimento. É a vida em que não existe mais egoísmo, não existe doenças, não existe tristezas, não existem separações. É uma vida onde nós nos libertamos de tudo aquilo que se refere à parte dos instintos e daquilo que se refere às sensações do corpo, porque nós não teremos esses corpos que temos hoje. Os nossos corpos serão mais etéreos, onde não haverá essa morte como nós conhecemos hoje. A morte que nós conhecemos hoje são mortes relativas a mundos ainda como o que nós estamos. Mas a morte em mundos mais elevados, ela é apenas um trocar de perispírito. Retira-se um perispírito e cria-se outro. Com todos os aprendizados, sem a questão de putrefação, de vermes, de claustrofobia, não existe isso. Então vamos aprendendo que a morte é a companheira eterna que estará conosco, mas é aquela companheira que nos ama, é aquela companheira que nos espera com os braços estendidos para nos libertar do sofrimento. Terminando, eu tenho uma tia que desencarnou recentemente, 102 anos de idade, mas macérrima, muito bondosa ela. E eu fui que a acompanhei nos últimos momentos da sua vida. Mandaram me chamar, eu estava em Jaboticabal, mandaram me chamar, e eu sentei ao lado dela, e ela estava ali, aquela respiração curtinha. Aí eu pus a mão na cabecinha dela, bem branquinha a cabecinha dela, parecia um passarinho. Eu disse a ela assim: tia, vai embora.
a senhora já não precisa mais ficar aqui. Porque o que espera a senhora é muito diferente desse sofrimento que a senhora está tendo. Fazia 7 anos que ela estava na cama. Medo de cair, ela foi ficando. E ela, como eu disse, a audição é a última que se perde, né? Ela levantou um pouquinho a cabeça, respirou e partiu. Serena, tranquila, sem dramas, né? E é assim que as nossas mortes deveriam ser. Cercada pelos amigos espirituais, nós estarmos serenos conosco mesmo, sabendo que cumprimos uma tarefa, sabemos que fizemos o nosso melhor, sabendo que ao partir nossos entes queridos já estarão esclarecidos e nos libertarão desse momento que para muitos ainda é assustador. O medo da morte ainda existe. Nós precisamos substituir para aceitá-la com amor e carinho. Aceitar que a morte não é escuridão como pensamos, mas sim luz que vem nos buscar e nós aceitamos esse convite e partimos. Apesar da correria, apesar dos imprevistos, conseguimos falar um pouquinho. Tinha muito mais para falar, mas já são 21 horas e 13 minutos, o pessoal está cansado e temos que voltar para os nossos lares. Mas eu espero que tenha conseguido tirar um pouquinho desse véu de pavor, dessa cortina escura que temos sobre a questão da morte. Tá bem? Existe um livro muito bom chamado O Doce Momento da Morte. Não é fácil de encontrar. É um livro, existe traduzido para o português, é um livro de um americano, talvez em sebos possa encontrar, mas é muito bom porque ele vai relatando vários experimentos, várias vivências com pessoas que estavam desencarnando. É um pesquisador da área da psiquiatria e desenvolveu todo um trabalho nesse sentido. Ele diz que ele entrevistou mais de 500 pessoas desencarnando e todas elas diziam que não sentiam dor, não tinham sofrimento, cada uma desencarnando de uma forma. Assim esperamos que nós também sejamos acolhidos, tá bem? Então boa noite a todos e até uma outra oportunidade para nós nos reencontrarmos, espero que sem caminhões tombados pela pista, tá bom?